Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para estudo das Escrituras. Tudo bom com você, com a sua família, com a sua unidade, trabalho, estudo? Sempre espero que esteja tudo ótimo. Vamos para o estudo dessa semana, que são as sessões de Doutrina e Convênios da 89 até 92. Acredito que por muitos a tão esperada aula sobre a palavra de sabedoria e o que podemos aprender de cada sessão. Na 89 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 27 de fevereiro de 1833. E o que aconteceu aqui? Nessa ocasião, os irmãos que iam lá para as reuniões, eles tinham o hábito de mascar fumo e alguns também, de consumir fumando. E eles, o que era uma coisa muito, mas muito comum na época, os homens, até em desenhos e filmes antigos, a gente vê que tinha uns que ficavam lá com fumo, e jogavam no chão. E o que acontecia? O chão, claro, ficava sujo, cheio de mancha preta, e o fedor também era grande. E isso incomodava a Amy Smith, que era ela que acabava limpando e tal, e ela conversou com Joseph Smith a respeito disso, e ele, por sua vez, ele, como sempre, ele orou sobre o assunto, e em resposta ele recebeu esta sessão. Já imaginou que situação ficava aqueles homens e coisa não? Então vamos ler o versículo 1. Uma palavra de sabedoria para o benefício do conselho de sumos sacerdotes, reunidos em Kirtland, e da igreja e também dos santos de Sião. O próprio nome está dizendo aqui, por que a palavra de sabedoria? Porque, está entendendo? Porque a sabedoria traz bênçãos. E, entre outras coisas, a obediência a essa lei nos abençoa com sabedoria, ou seja, com inteligência, e ficamos mais sensíveis a ter os sussurros do Espírito Santo em nossas vidas, obedecendo essa lei. E claro, como sempre, não tem como ler todos os versículos, mas os pontos principais. Vamos lá, a gente vê que os itens eu coloquei na descrição, que nós não fazemos o uso de álcool, bebidas alcoólicas, o café, o chá preto, drogas prejudiciais, nem do fumo. E também lembrando que além dessas 5 proibições, nós não devemos consumir nada que faça mal para nosso corpo. O que significa, se você tem alergia a algum alimento, então você não deve consumir. Isso já faz parte da sua palavra de sabedoria também. Tudo que a gente, eu recebi ordem médica que eu não posso comer tal coisa ou consumir tal coisa, então não consuma. Se o médico te orientou, eu no caso tenho também algumas coisas que eu não devo consumir, como por exemplo o pepino faz mal para mim, então no meu caso, irmão Ari, o pepino deve ser excluído da minha alimentação. A gente deve evitar essas 5 coisas e tudo que a gente, por um acaso, receba a ordem médica de não fazer uso. Então, do versículo 7 ao versículo 9, o Senhor explica sobre bebidas fortes e bebidas quentes. Está falando do que a gente evitar tomar aquelas coisas que estão fervendo, estão borbulhando. Eu não vou ser específico, falar que você não deve tomar isso, aquilo, não sei o que, para não entrar em polêmicas, mas ore sinceramente ao Senhor para saber se algo deve ser consumido ou não. Procure ter sabedoria. Tiver dúvidas, ore a respeito, mas está sendo bem específico aqui que deve evitar as bebidas alcoólicas, principalmente. Aí dos versículos 10 ao 17, o Senhor enfatiza as coisas que ele criou aqui para o nosso consumo, que são para o nosso bem, os grãos, frutas, verduras, legumes, cereais,
essas coisas são realmente para nos ajudar. Agora vamos ler as promessas que o Senhor tem para nós. Primeiro vamos do versículo 18 e 19, que diz bem assim: E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer essas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. Encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. Olha só já que promessa maravilhosa o Senhor faz, que todos que obedecerem esses mandamentos vão ter saúde, quer dizer, vão ter mais resistência, vão ter mais força, vão ter mais energia para poder trabalhar, estudar, enfim, poder ter uma vida mais saudável e não vai ter que ficar dependendo de medicações. E continua as promessas no versículos 20 e 21. E correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. Eu, Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles como os filhos de Israel, e não os matará. Amém. Mas promessas o Senhor está deixando bem claro que as pessoas vão correr, vão caminhar e não vão se cansar, e vão andar e também vão ter uma resistência maior. E a promessa também que ele dá, que o anjo destruidor não vai poder atingir. E eu presto o meu testemunho realmente que a palavra de sabedoria é importantíssima para a gente viver essa lei e tal. Eu, ao longo dos anos e tal, eu vejo pessoas que eu penso até que são mais velhas do que eu de idade, mas devido aos vícios a pessoa está bem debilitada, está bem acabada. Pessoas até jovens tendo que fazer uso de remédio para o fígado, para os rins, para o coração, controle de pressão arterial. Por quê? Porque elas não procuram viver essa lei. Teve pessoas que falaram, mas você não faz uma extravagância? E eu falo, não, mas nem de vez em quando. Eu falei, não, que eu sempre falo para as pessoas, não, a saúde que o Pai Celestial me deu, por que eu vou estragar? Ainda mais com coisas que não têm valor algum, para prejudicar a saúde e depois ter que ficar lá batendo ponto em consultórios médicos, se for um hospital público, ficar horas numa fila esperando. Então a gente sempre deve pensar não só no presente, mas também no futuro. Plantar agora para colher depois. E você? Quais as bênçãos que você já teve ou tem na sua vida por obedecer à palavra de sabedoria? Deixa aí nos comentários. Agora a seção 90, ela é uma revelação também dada por meio de Joseph Smith em 8 de março de 1833. Nessa ocasião, a igreja já estava com quase 3 anos de restaurada e organizada novamente aqui na Terra. E ela fala sobre as chaves do sacerdócio da primeira presidência e é uma continuação da seção 81. Lembra que a gente leu e estudou sobre isso? Ditas também a Sidney Rigdon e Frederick G. Willis, que eram conselheiros de Joseph Smith na ocasião. Vamos ler o versículo 2. Portanto, serás abençoado daqui em diante, tu que possuis as chaves do reino que te foram dadas, reino esse que está surgindo pela última vez. Está falando das chaves do sacerdócio, que a primeira presidência ela possui para poder ajudar e administrar a igreja. O versículo 8. Para que dessa forma sejam aperfeiçoados em seu ministério para a salvação de Sião e das nações de Israel e dos gentios, todos os que crerem. O Senhor dá a promessa para o Senhor, né? Que ele falou para Joseph, falou para os irmãos que ele tinha escutado o pedido deles e, claro, está ouvindo as suas orações. E no 8 ele fala, para que sejam
aperfeiçoadas e promover a salvação de Sião. Novamente dizendo, o conselho que servia para aquela época também serve para hoje em dia e em todas as épocas. E a pregação deveria ser dada tanto aos gentios quanto aos judeus. Joseph e seus conselheiros, eles tinham que colocar a igreja em ordem. Lembra que vimos lá na outra aula que o Senhor ele quer que a igreja seja uma casa de ordem, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé. E isso, claro, tem que começar desde lá da primeira presidência, mas todos nós podemos fazer a nossa parte para poder ajudar para que a igreja seja ordem. E sempre podemos fazer isso através de nossos chamados, independente de qual chamado ou cargo a gente tenha lá para auxiliar na igreja. Os versículos 14 e 15. E de tempos em tempos, conforme for manifestado pelo Consolador, receberás revelações para desvendar os mistérios do reino, e porás em ordem as igrejas, e estudarás e aprenderás, e familiarizar-te-ás com todos os bons livros, e com línguas, idiomas e povos. Quer dizer, o Senhor faz a promessa e disse, né, sendo obedientes, eles iam ter pelo Consolador, que é o Espírito Santo, para que eles pudessem revelar as verdades do Senhor. E ele diz aqui para estudar, se familiarizar com bons livros, ou seja, o Senhor sempre quer que a gente estude o Evangelho. Nas próprias Escrituras a gente já viu, né, que o Senhor diz, antes a gente proclamar, a gente deve obter a palavra primeiro, para que aí a gente possa ajudar na obra, porque fica difícil, para não dizer impossível, a gente falar algo que a gente não conheça ou não saiba, mas para que a gente melhor possa ajudar, a gente tem que estudar sempre o Evangelho. E ele também faz um alerta no 17 e o 18. Não vos envergonheis nem vos confundais, mas sede admoestados em vossa altivez e orgulho, porque são uma armadilha para a vossa alma. Ponde em ordem vossa casa, afastai-vos de vós a indolência e a impureza. Qual o conselho que o Senhor está dando aqui? Para que não ter vergonha do Evangelho. Às vezes a gente pode ficar com medo, o que as pessoas vão achar, a gente pode perder uma amizade, pode perder um emprego, talvez, quem sabe, tudo, mas a gente nunca deve ter vergonha do Evangelho, nunca devemos ter medo de seguir a igreja e de dizermos que somos da igreja e que temos o Evangelho em nossas vidas, como Paulo também falou. Não me envergonho do Evangelho e a mim não me importa fazer a vontade dos homens, mas sim a de Deus. Claro, a gente deve ter sabedoria ao pregar o Evangelho, mas que possamos sempre ser firmes no testemunho e sermos firmes na fé. E os conselhos continuam. O versículo 24. Buscai diligentemente, orai sempre, sede crentes, e todas as coisas contribuirão para o vosso bem, se andardes exatamente e vos lembrardes do convênio que fizestes uns com os outros. Está muitíssimo bem claro aqui também. O Senhor nunca deixa dúvidas. Como é ótimo esse livro de revelações modernas, doutrina e convênios. E os conselhos sempre são os mesmos daqueles que a gente viu para os povos antigos, né? Buscar ele diligentemente, ou seja, sempre. Orar sempre e crer. A oração sempre e sempre vai ser uma das coisas fundamentais para o nosso crescimento. E aí, do versículo 28 ao 30, conta a história de uma mulher chamada Viena Jacques. E quem foi essa mulher?
Resumindo, ela nasceu em 10 de janeiro de 1787, em Massachusetts. Ela era uma mulher de fé e de uma boa condição financeira. Ela conheceu os missionários em 1831 e foi obediente ao conselho do Senhor. Ela fez doações lá em Kirtland, que contribuiu muito na época que estava sendo necessário, importante, doações para poder ajudar na igreja, no evangelho. E ela nunca foi ociosa, quer dizer, ela nunca teve preguiça, ela sempre foi firme no evangelho. Ela se batizou pouco tempo depois, e tanto que ela foi se estabelecer no Vale do Lago Salgado, ou seja, Salt Lake City, onde ela viveu até os 96 anos de idade. Ela tinha nascido em vemos aqui, 1787, então ela viveu quase 100 anos. E lembrando, naquela época era muito difícil uma pessoa conseguir viver tanto tempo, porque os recursos da medicina eram praticamente nenhum comparado a hoje em dia. Mas mesmo assim ela viveu muito, ela sempre contribuiu e ela nunca teve preguiça. Pelo contrário, ela sempre teve garra, teve disposição para poder ajudar no Evangelho, tanto que ela viveu quase um século. Já imaginou? E quanta coisa, maravilhas ela pôde ver fazendo isso. E aí, o que você pensa e gostou da história dessa irmã? Deixe aí no seu comentário. E chegamos na sessão 91. Ela é uma revelação também dada por Joseph Smith em 9 de março de 1833. O profeta fazia a tradução do Velho Testamento, e ao chegar aos antigos livros chamados apócrifos, ele novamente fez o que? Consultou o Senhor para saber o que devia fazer. Os primeiros versículos explicam que a maioria da tradução desses livros apócrifos estava correta, mas algumas coisas tinham sido acréscimo de homens, ou seja, teve pessoas que pegaram e da parte da Bíblia e colocaram coisa que era da sabedoria deles, então isso não ia ser necessário traduzir. Todas as coisas têm um propósito, o Senhor sabe de tudo. Os versículos 4 e 5. Portanto, aquele que os lê, que compreenda, pois o Espírito manifesta a verdade. E aquele que foi iluminado pelo Espírito se beneficiará com eles. Quer dizer, se a pessoa estudar em espírito de oração, ela vai ter a compreensão da verdade, ela vai entender, vai saber, e ela não vai poder de forma alguma poder ser confundida, porque o Espírito Santo, ele sempre confirma e testifica a verdade. E a sessão 92 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 15 de março de 1833. E tem um conselho para Frederick G. Williams, que ele havia sido chamado para ser conselheiro de Joseph Smith na primeira presidência, e o seu dever na Ordem Unida. A gente viu umas lições atrás. E o primeiro versículo, o Senhor deixa claro que o conselho que dado a ele, Frederick, serviria também para todas as outras pessoas. E o versículo 2. E também te digo, meu servo Frederick G. Williams, serás um membro ativo nessa ordem, e se fores fiel na obediência a todos os mandamentos anteriores, serás abençoado para sempre. Amém. Mas o outro conselho que o Senhor não deixa dúvida, o Senhor deixa bem claro, o conselho também e serve para nós também. Se a gente for fiel na obediência, nós também vamos ser
abençoados para sempre. Então essa é a aula de hoje. Novamente eu presto o meu testemunho de o quanto é importante obedecer a palavra de sabedoria, lembrando que muitas coisas erradas que a gente vê acontecer no mundo, mortes no trânsito, acidentes, brigas, e crimes, muitas das coisas estão ligadas a isso, a falta de obediência da palavra de sabedoria, ao tráfico de drogas, o consumo de bebidas alcoólicas, enfim, a quebra da palavra de sabedoria está ligado a muita coisa errada. Pode pesquisar e você vai ver que não são palavras minhas, quer dizer, é um comentário meu, mas são dados da polícia, do corpo de bombeiros, das ambulâncias, enfim. Muitas coisas acontecem de errado devido à desobediência da palavra de sabedoria. Ao passo que a obediência proporciona bênçãos, a pessoa vai ter inteligência, a pessoa vai se desenvolver, tanto física e principalmente espiritualmente. É importante a gente também se dedicar e sermos generosos na consagração do nosso tempo, talentos e bênçãos materiais que a gente tenha na obra do Senhor, como a irmã Viena Jaques fez, e a gente também ser fiel, principalmente nós homens que temos o sacerdócio, para podermos ajudar na obra do Senhor. Então, deixa essa aula em nome de Jesus Cristo, amém. Mais uma vez, agradeço o seu apoio e por estar aqui assistindo, e mais uma vez eu peço, compartilhe esse vídeo com quem você conhece. Vamos ajudar a levar o Evangelho para as pessoas, para que assim a gente possa antecipar a segunda vinda de Cristo aqui na Terra. E não esqueça de deixar o seu like e de fazer o seu comentário para ajudar, tá ok? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula, tchau!